E aí, pessoal? Beleza, gente? Galera, a gente vai continuar com as aulas de Excel, né? Essas aulas básicas de Excel. E agora a gente vai falar de formatação condicional, tá? Veja que é diferente do que a gente viu na última aula, quando a gente trabalhou com uma condição nas formas, né? Em que a gente tentava, a partir de uma condição, né? Tá aqui, por exemplo, essa fórmula que a gente estudou. A partir dessa condição aí, né? Você verificando, por exemplo, se na célula E3 o valor é maior do que J1, que, no caso do que 70, né? Se esse valor aqui em E3 é maior do que esse, aparece aprovado, tá aqui, né? Eu posso até dar um espaçozinho para ficar mais. Então essa é a condição verdadeira, né? Então esse parâmetro aqui, ó, entre uma, esse aqui é um parâmetro. Se isso aqui for verdadeiro, né? E isso aqui vai aparecer. Veja que está entre a ponto e vírgula. Se não for, ele vai realizar isso aqui tudinho, né? E isso aí tudinho nada mais é do que outra condição, outro se. Aí claro que aqui não precisa mais eu escrever um igual aqui, né? Que ele faz outra pergunta. Ele só vai para esse daqui, para essa parte aqui, se aquele primeiro E3 maior do que J1 for falso. Sendo verdadeiro, ele já aparece aprovado, né? E3 maior ou igual a J1. J1 é a 70, né? A média. É a média 70. Aí ele pergunta, mas é maior ou igual que J2? Por quê? Porque se for maior ou igual que J2, ele está em recuperação. Ele ainda pode fazer uma recuperação, né? Se não, ou seja, se ele não é maior do que J2, veja, se ele entrou aqui, nesse segundo se, é porque ele é menor do que 70. Se eu pergunto aqui se ele é maior ou igual do que J2, eu já sei que ele é menor do que 70. Se ele não for maior ou igual do que J2, é porque ele é menor do que 40. E aí, ele já vai estar reprovado, né? Se ele for maior do que J2, com certeza ele vai ser menor do que 70. Porque ele só vai entrar nesse segundo se ele for menor do que 70. É uma condição para ele entrar aqui. E aí, ele sendo maior do que J2, eu já sei que ele é menor do que 70 e maior do que 40. Então, ele está em recuperação. Se ele não for, aí, reprovado, né? Porque aí ele vai ser menor do que 70 e menor do que 40. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova aba. Vou arrastar para cá. Vou chamar de base IBGE. Desculpa, tá? Formatação. Né? Vou pegar essa base que está aqui, já estava aqui selecionada. Deixa eu ir para cá. Como é que eu fiz isso, galera? Só para, né? Ctrl Home, eu vou para a primeira. Ctrl Shift para frente. Setinha para frente. Ele seleciona tudo que tem seleção. Ctrl Shift para baixo. Selecionei tudo. Ctrl C. Clico aqui, Ctrl V. Tá? Vou usar esse aqui como exemplo, né? Essa base de DH, de por município aqui. Como exemplo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou só... Você também pode fazer a mesma coisa assim. Você clica aqui, segura Shift, clica aqui, também dá. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para 12, deixar assim, tá? Então vamos lá. A formatação condicional, pessoal, ela vai formatar com uma condição, o próprio nome já diz, né? Mas ela vai formatar. A condição é para formatação da célula, né? Então você vai ter aqui várias opções, né? Que você pode, algumas regras já clássicas, né? Regras de realce, você quer realçar a célula.
E aí você tem diversas opções. Né? Você quer verificar se um valor é maior do que, é menor, está entre, é igual. Se o texto contém uma data que ocorra, tem que abrir aqui para ver. Se contém valores duplicados, então marque os valores duplicados. Né? Regras de primeiros e de últimos, ou seja, se os 10 primeiros itens forem maior do que algum número, né? Ou quais são os 10 maiores itens, os 10 menores itens, acima da média, os itens que estão acima da média, você pode testar isso aqui. Barra de dados, né? Você vai ter uma barra colorida aqui que vai representar o valor da célula, quanto a maior e quanto a menor. Por exemplo, se você jogar a barra de dados aqui, esses valores menores vão estar preenchidos nessa célula até um certo ponto. E os valores maiores vão estar preenchidos quase, por exemplo, esse valor aqui já está até a metade preenchido. Né? Considerando esse conjunto de valores. Né? Como aqui a gente sabe que são valores entre 0 e 1, por isso que eu estou dizendo isso. Mas ele vai considerar o conjunto de valores que você selecionou, na verdade. Então eu posso criar regras, eu posso limpar e gerenciar essas regras. Vamos trabalhar por partes aqui. Por exemplo, regra de realce. Eu quero realçar valores maior do que. Então, aqui ele vai dizer formatar células maiores do que 0,5, por exemplo. Como é que você quer? Você quer preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Tem alguns formatos padrões aqui, texto vermelho, borda vermelha, né? Preenchimento verde e texto verde escuro. Vou botar esse aqui. Aí perceba, eu quero formatar células que são maiores do que 0,5. Não aconteceu nada. Esse valor não é maior do que 0,5. Esses são, mas também não aconteceu nada. Por quê? Eu estava selecionando esta célula. Aí eu já vou dar um pulo do gato aqui e vou vir para gerenciar regras. Já existe uma regra lá. O valor da célula maior do que esse aqui, aplique essa formatação. Acontece que, aonde é que está valendo essa regra? Está valendo aqui, ó. Só em C2. É isso que precisa ser mudado. Né? E aí, você pode excluir essa regra. Você pode editar essa regra. Neste caso aqui, você pode simplesmente clicar aqui. E olha que já ficou brilhando, né? E você pode aumentar essa... Eu vou botar até aqui. Aplica. Olha lá. Quando eu apliquei agora, ele achou esses dois, ó, acima de 0,5. Né? Eu poderia também editar essa regra aqui, tá? E aqui ele abre essa telinha para mim dizendo formatar apenas células que contenham o valor da célula é maior do que 0,5. É maior do que, aí você bota igual 0,5, né? E aqui a formatação, ok. Eu vou apagar isso aqui e dar um aplicar, ok? Ok, apagou a regra. Perceba que você faz a mesma regra por caminhos diferentes. Eu utilizei esse aqui porque já era mais rápido. Posso olhar os menores que, né? O igual. Mas você também pode vir direto aqui em criar a regra. A gente vai já lá, beleza? Então vamos continuar aqui. Eu quero também valores agora ó, realçar valores que estão entre 0 e 0,5. Então vamos lá. Formatar células que estão entre 0 e 0,50. Esse, como é um resultado ruim, eu vou deixar aqui como vermelho, né? O vermelho indica esse vermelho claro aqui. Ok. Mais uma vez, não aconteceu nada porque eu só estava selecionando essa célula. Eu vou limpar regras agora por aqui, ó, limpar regras de células selecionadas ou limpar regras inteiras. Limpar regras da planilha inteira logo. E aí eu vou selecionar essa galera. Né? Selecionei todos os valores. E aí eu vou criar aquela regra que eu quero entre 0 e 1, não, né? Ó, ele já vai marcando entre 0 e 0,5. Texto vermelho claro. Vamos ver. Como estava ordenado aí pelo valor, né? É exatamente esses primeiros. E aí eu posso também fazer isso, outra regra. Está entre 0,5. Como está 3 casas decimais, né? Assim, e 1.
coloque o verde. Perceba como foi feito a análise, certo? Formatação condicional. Você pode formatar da forma que você quiser. Eu vou gerenciar aqui essas regras. Espera aí que não, a regra tem que estar. Então tá aqui gerenciando as regras das células que estão selecionadas, tá, gente? Você pode alterar essas regras aqui. Editar essa regra, por exemplo, para que formatar apenas células que contenham, o valor da célula está entre 0 e 0,5. Você pode editar, vir aqui e dizer, não, eu quero a borda com contorno. Ok. Aplica. Ok. Perceba que agora é aquelas que estão com 0, abaixo de 0,5, né? Igual a 0,5 abaixo, estão com contorno. Se você vem gerenciar regras, se elas estão selecionadas, basta você estar com isso aqui selecionado. Se eu tiver aqui, não vai aparecer. Regra aplicada na ordem mostrada. Não vai ter na seleção atual. Nesta planilha vai ter. Beleza? Tem cuidado porque tem que ver o que é que está mostrando aqui. Mostrar regras de formatação para. Então, esta planilha vai ter. Eu vou mais uma vez excluir essas regras. Aplicar, ok. E vou criar semelhante aqui, ó. Eu cliquei aqui em nova regra, tá? E eu posso vir aqui onde estavam. Valor entre 0 e 0,5. Você vai formatar o preenchimento vermelho. E a fonte... Tem alguns estilos aqui, né? Cor do padrão, tal. Fonte branca. O problema é esse, né? Sempre está com a célula selecionada. Então, você pode alterar aqui, mas pode excluir. E eu vou fazer... quando você clica aqui em gerenciar nova regra, em formatação condicional, desculpa, e vem nova regra, neste caso aqui você vai precisar selecionar, né? Quando você vem aqui, não. Você pode escolher depois. Mas é ideal que você já deixe marcado onde você quer aplicar a regra. Então você vem aqui, nova regra, mesma coisa que eu já fiz, ó. Só que por um caminho diferente. Vou deixar a cor em branco e o preenchimento em vermelho. Beleza? Foi isso que aconteceu. Ainda marcado, eu vou dizer que formatar células que estão entre 0,0150 assim e 1. De que forma? Verde. Formatar novamente, fonte branca. Oh, Jesus! Beleza? Certo? Mesmo caminho para fazer a mesma coisa. Quando você... E aí detalhe, ó, selecionei toda a planilha. Venho aqui em dados, mando classificar, ele classificou pela ordem aqui, né, das letras. Ele continua valendo a regra, tá? Veja que não ficou vermelho só aqueles de cima, não. Beleza? Eu vou fazer uma diferente aqui. Página inicial, formatação. Eu vou fazer essa barra de dados, para você entender. Eu vou colocar aqui esse verdinho, ó. E aí, como você tem
valores, por exemplo. Esse valor aqui fica fácil de entender porque a gente sabe que aqui está entre 0 e 1. Então aqui já preencheu 68,7% do valor, né? Se você inclusive quisesse trabalhar isso aqui, tá em branco, ele tá aparecendo ali, né, no verdinho. Mas se você pintar aqui, tá? Só para mostrar, ele vai pintar onde não tá preenchido, beleza? Então você pode, por exemplo, botar um preto aqui e botar um preto aqui. Ele vai pegar ainda a partezinha, né? Você pode diminuir o tamanho. Só para o número não aparecer, né? Então você pode fazer algo desse tipo para você saber o preenchimento daquele valor, né? Você pode utilizar esse aqui como um andamento de um processo. E o valor que está aqui dentro, na verdade, é quem vai controlar isso aí. Se eu aumentar aqui para 0,8, ele aumenta. Se eu baixar esse valor aqui para 0,5, né? Então, de acordo com o valor dessa... Eu vou deixar como estava antes, tá? De acordo com o valor que está na célula. Tranquilo? Outra maneira, vamos lá, vamos marcar aqui outra célula, formatar. E aí eu vou formatar aqui, ó, o texto contém igual. O igual é bem semelhante aos demais que a gente já fez. Esse aqui, o texto contém, seria interessante nesse de município, né? Deixa eu ver aqui. Formatar apenas os primeiros ou últimos valores, ou seja, você quer os primeiros 10 valores, né? Em percentual do intervalo selecionado, ou sem considerar o percentual. Vou botar aqui de azul, vai dar um OK. Então, ó, se eu quero saber quem são os 10 primeiros, né? Então vai estar aqui, ó, 82, né? Esses são os maiores, os 10 maiores valores. Gerenciar regras da planilha. Olha a quantidade de regras, né? Eu vou apagar essa que eu acabei de fazer, aplicar OK. Ctrl Home, selecionei essa galera. Eu vou criar uma aqui, escala de cores eu já mostrei para vocês. Esse daqui é bem interessante também, eu vou mostrar depois. Porque ele vai selecionar aqui o valor de acordo com a situação, né? Se ele está com a seta para cima, para baixo, ou digamos aí, uma outra forma interessante seria essa, né? Semáforos, né? Você consegue controlar, né, quem está ok, quem não está. E aí ele cria um intervalo aqui, uma regra, né, para definir quem é abaixo, quem é acima, quem está ali no intervalo válido, né, digamos assim, está ali morno, né. Mas vamos aqui, nova regra, onde eu criei. Eu quero, por exemplo, aqui eu posso também controlar a escala, né? Se eu quero bicolor, tricolor, por barra de dados. Normalmente essa escala bicolor já é válida, né, pessoal? Aqui, era isso. Formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Então, acima do valor selecionado. Então, eu só quero os valores acima da média e marcar de verde. OK. Né? Então, que é bem interessante, porque se você olhar aqui, quanto é a média, a média deu 0,559, né? Praticamente 0,559. Então, todo mundo que está acima de 0,559
ele marcou com verdinho. E eu posso continuar aqui numa nova regra e dizer formatar abaixo da média com um vermelhinho, né? Ele considerou aqui, deixa eu ver, algumas não pegaram, a gente tem que ver. Não pegou aqui, a gente tem que olhar a regra, como é que tá, né? Seleção atual, onde é que eu estou selecionando? Eu estou em G8. Não vai pegar, né? Eu teria que estar clicando aqui. Então eu vou pelo menos clicar aqui. Aí aqui tem uma regra nessa seleção. Aí vai aparecer. Olha o erro, ó. O vermelho está de E2 a E5577. Agora o verde, eu posso até alterar por aqui também, tá, gente? Nessa regra, ó. Lembra de colocar o dólar e tudo mais. Beleza? Aplicar. Ok. Agora é para funcionar. Beleza? Um outro fato aqui a gente pode fazer só para... Porque tinha esses... Pronto, aqui funciona. Formatação, esses conjuntos aqui, ó. E aí você pode perceber que, ó, onde ele botou vermelho, como tá misturando as cores, né? Você vê, ó, esse aqui ele marcou como vermelho. Esse aqui, ó, tá abaixo da média, mas ele marcou como laranja, né? Todos esses aqui abaixo da média ele marcou como laranja. Então ele cria um intervalo aí, provavelmente ele divide em 3 partes, né? Esses dados. Ele provavelmente faz isso aqui, ó. Eu vou classificar esses dados por IDH Educação, do menor para o maior. Né, ó. Quando chega em 0411, tá? Ele muda, ó. Aqui é o vermelhinho, pode ver que fica diferente a cor. De 0411 até é aqui. 0621, né? Ele deixa nesse amarelo. E de 0621 acima, o verde, né? Então, se você olhar aqui, quantos elementos tem aqui? 0411. Tem 301 elementos. Daqui, ele não divide por valores iguais, né? Daqui até aqui, olha, que a maior parte é essa central, né? Tem 2.468. E aqui 2.799. Tá? A maior parte é essa última, na verdade. Então, quando ele classifica realmente com essa setinha, não, tá errado, não é isso não. 2.400 e pouco é daqui em diante. 1.577, perfeito, né? Se você fosse desenhar aqui um gráfico, a gente vai ver ainda, né? Não vou misturar aqui, mas você iria perceber essa informação. Beleza? Então, essas são formatações, né? Vamos partir agora para funções lógicas. Eu vou voltar aqui para essa aba e vou trabalhar aqui com as funções lógicas, tá? Função i, por exemplo. Como é que funciona essa função? Essa aí, como você trabalha lá no raciocínio lógico, né, quem já estudou,
ela só é verdadeira quando todas as premissas dela são verdadeiras. Qualquer premissa que for falsa, o resultado final vai ser falso. Né? Então, para quem conhece a tabela verdade, a gente vai desenhar aqui uma tabela verdade. A gente vê de que maneira a tabela verdade. A gente tem aqui, ó, premissa P e Q. E eu tenho aqui P e Q. Isso aqui não é um, né, verdadeiro igual verdadeiro. Então, o que é P e Q? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Ou seja, se eu digo que o Brasil a seleção brasileira de futebol, ela é a maior campeã do mundo, tem a maior quantidade de títulos, e digo que o Brasil está na América do Sul, eu posso dizer que as duas afirmativas são verdadeiras, então eu posso dizer que o Brasil está na América do Sul e é o maior campeão do mundo de futebol. É verdadeiro. Certo? Então, como é que eu digo isso? I, função I, ela pede quais são as premissas. Né? Então, eu posso dizer aqui P18, não, desculpa, A18 e B18. O resultado vai ser verdadeiro. Né? A gente pode adicionar isso aqui, ó, selecionar, Ctrl X, Ctrl V, P, Q, R. Se eu botar aqui um falso, P e Q é verdadeiro. Agora, P, Q, volto aqui, clico aqui, né? P, Q e R. Aí é I. Aí eu vou pegar esses três aqui. De. Aí vai dar falso. Certo? Uou! Função I. Vou até botar aqui. Funções. I barra O. Vamos por partes, né? O ou, essa função lógica aí, ela vai verificar se as premissas, né? Se uma das premissas for verdadeira. Se qualquer uma dessas premissas for verdadeira, o resultado da função é verdadeiro. Né? Então, por exemplo, como é que eu utilizaria aqui? O Brasil, a seleção brasileira, por exemplo, é a maior campeã do mundo de futebol, ou o Brasil está na América do Norte. Esse resultado é verdadeiro. Porque é ou uma das duas premissas sendo verdadeira, eu tenho verdadeiro. Então, por exemplo, se eu P, no caso aqui eu vou botar, a gente faz assim, P ou Q, tá? Vamos falar desse jeito. P ou Q aqui é o quê? Igual ou, posso selecionar esses dois dessa forma, um parâmetro só como uma matriz, vai dar verdadeiro. Aqui, ó, P ou Q ou R vai dar verdadeiro do mesmo jeito. Show? Se esse cara aqui, ó, é tudo verdadeiro, por exemplo, isso aqui é um valor lógico, tá? Igual verdadeiro é um valor lógico. Então, P e Q nesse caso aqui vai ser o quê? Vou até copiar aqui, vai ser verdadeiro. Nesse caso, vai ser verdadeiro, porque P, Q e R, os três são verdadeiros. P ou Q, verdadeiro. P ou Q ou R, verdadeiro. Se eu mudar isso aqui para falso, aqui já muda para falso.
Aqui também, mas aqui continua verdadeiro. Porque qualquer um desses três aqui sendo verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Seleciono tudo, Ctrl C, Ctrl V. Olha o resultado. Falso. Tá? Aqui é falso. Tudo aqui vai ser sempre verdadeiro nesse ou, porque tem um verdadeiro aqui no meio. Beleza? Agora o não. O não, né? O não nada mais é do que inverter a premissa, né? Apresentar a sua negação. Você bota verdadeiro, ele é falso. Você bota falso, ele é verdadeiro. Não. Não P. Vou diminuir aqui, tá? Ele não vai deixar. Não P. Eu vou criar esse aqui longe daqui. Criar uma planilha nova. Funções lógicas. Já tem, né? 2. Show? Simples demais essa daqui, né? Não P. Não Q. Não R. Nesse caso aqui eu vou usar a função não. Não P. Falso. Aqui igual não. Não Q. Igual não. Não R. Né? Se eu fizer não P agora para esse valor de P, vai dar verdadeiro. Show? A função show, que é um ou exclusivo, né? Porque o ou exclusivo, ele só é verdadeiro se seu número de premissas verdadeiras for ímpar. Caso o número de premissas seja par, o resultado é falso. Beleza? Vamos botar aqui um shor. Vou botar aqui P. Como é que eu faria? Não vou botar não posso botar esse que fica igual, né? Fazer assim, tá? Aqui. Aqui seria o shor, né? Igual a função shor. Então você vai dizer, ó, verdadeiro P, que é esse daqui. Vai dar falso. Porque eu tenho dois verdadeiros. Nesse aqui, tem o verdadeiro, né? A4 e B4, porque eu tenho um verdadeiro. Alça de preenchimento, um verdadeiro. Beleza? Aproveitando aí a alça de preenchimento. Né? Preste atenção na alça de preenchimento. Esse valor aqui que eu posso utilizar arrastando. Aqui eu posso continuar, né? Deixa eu continuar aqui. P, Q, R. Igual shor. PQR. Falso, porque tem dois verdadeiros. Vai dar tudo falso, né? Sempre vai ter dois verdadeiros aqui. Funções i ou barra não barra shor. Perceba que você usar isso aqui nesses exemplos são didáticos, né?
Mas na prática você utiliza muito essas funções. E aí, ó, por exemplo, a gente pode voltar para essa parte 1 de funções lógicas, né? Vou chamar aqui de 1. E aqui, por exemplo, eu estou dizendo que ele era aprovado se ele é maior do que esse 70, né? Tá aqui esse valor. Eu posso ainda dizer que ele poderia estar aprovado se ele é maior do que 70 e se ele tem, por exemplo, eu vou inserir uma coluna aqui, tá? Ó, botão direito, clico na coluna toda, botão direito, inserir, presença. Eu vou colocar aqui a presença no valor aleatório. Aleatório entre 0,5 e 1. Olha esse. Deixa eu ver. Não, tá. Espera aí. Droga. Aqui eu estou errando. Zero e 100. Tá. 0 e 100. Eu vou botar entre 50 e 100. Pronto. Porque ali entre 0 e 1 ele ou bota 0 ou bota 1, né? Você pode fazer um aleatório também dessa forma, tá? Você quer um aleatório de valores específicos, né? Intercalados, por exemplo, 0, 5, 10, né? Vamos lá. Aqui eu vou dar um Ctrl C, colar isso aqui. Essa presença eu vou transformar em percentual, mas não era desse jeito que eu queria. Eu já sei. 70, deixa eu transformar ela aqui. Esse aqui vai ser igual a esse dividido por 100. Ctrl C. Opa. Ctrl C. Só números. E aqui eu vou agora marcar como percentual. Show? Então, eu posso agora dizer que para ele ser aprovado, ele não tem que estar só com a média acima de 70. Ele tem que estar com a média acima de 70 e com mais de 70%, vamos dizer, de presença. Então, por exemplo, esse cara aqui ele estaria aprovado. Eu vou melhorar essas notas aqui, tá? Vou botar um igual aleatório aqui, aleatório entre... vou botar aqui notas sempre acima de 50. Arrasto para baixo e para cá. Certo? Ctrl C para não ficar atualizando os valores. Só números. Show. Aqui é uma média. Então, por exemplo, em matemática, José ficou com 55 de média. Presença de 70%, ele está em recuperação. Mas aí, por exemplo, tem mais gente aprovada aqui. Ó. Aprovado, aprovado, aprovado.
porque está com a média acima de 70. Beleza. Mas eu quero agora que para estar aprovado tem que estar com média acima de 70 e percentual de presença acima de 50. Desculpa, acima de 70 também. Ou de 75, né, para ficar mais rigoroso aqui. Então, como é que eu faria, né? Eu teria que ter uma função i aqui, ó. Se i abro a primeira condição do i, ó, é 3 maior do que J1. E qual é a segunda condição do i? No caso aqui, F3, né? Bati sem querer ali. Vou fazer nesse, tá? E tá aqui, ó, se i primeira. Isso aqui aconteceu, ó, é 3 e F3 maior do que 0,75, tá? Isso é 75%. Então isso aqui é a função i, ó. Então agora, para essa primeira condição ser verdadeira, não basta o E3 ser maior do que J1. O F3 tem que ser maior do que 0,75. Né? Isso acontecendo, aprovado. Se isso não acontecer, aí eu vou verificar só a princípio, só o J2, né? Então vamos fazer isso aqui. Situação, recuperação. Esse eu vou fazer só aqui, ó, i abro. Essa condição tem que ser satisfeita, continua tendo que ser satisfeita. Lembra que aqui eu já estou separando, né, o ponto e vírgula da condição. Agora tem um ponto e vírgula do i. E, no caso, F3 maior do que 0,75. Pronto, aqui eu fechei a função i, ó. Posso até colar, tanto faz. Então, se isso aqui for verdade, vai aparecer aprovado. Se não, é em recuperação. Continue em recuperação por quê? Porque média está acima de 50. Desculpa, está abaixo de 70. Observa que muita gente que estava aprovada agora está em recuperação. Só foi aprovado João em matemática, com 82, né, 81,5 e 100% de presença. E Maria, com 97% de presença, em média 83. Os demais em recuperação, seja por causa da nota, seja por causa, aqui nesse caso, da presença. Tem que recuperar aqui, ó, por causa da presença, por causa da presença, por causa da presença, e aqui por causa da nota. Beleza? Então, qual seria, digamos, a segunda pergunta, né? Aqui é a mesma coisa. Ele agora vai ser aprovado pela mesma condição. Perceba. Quando é que ele está aprovado agora? I é 3 maior do que K1. Né? Se é 3, deixa eu olhar aqui quem é K1. 70, beleza. É porque antes era J1, né? Então, se é 3, ó, I é 3 maior do que K1. Qual é a outra condição? Que ele é maior do que 70. F3 maior do que 0,75. Aprovado. Eu poderia muito bem perguntar, isso já está sendo feito aqui, também isso aqui, ó. Em vez de perguntar tudo isso, eu perguntar se G3 é igual a aprovado. Se for, é porque eu já sei que ele está aprovado. Não tem problema. Já estava aprovado por média, né? Posso até aqui colocar aprovado por média. É porque se na primeira situação
Tá aprovado, aprovado por média. Mudar só isso por enquanto, certo? Então você vai ver que quando eu puxar aqui, vai ter uma aprovação por média. Aprovado por média, aprovado por média. Situação da média. Situação final. Então, aprovado por média, aprovado por média. Eu vou criar aqui uma nova regra. Né? Eu vou criar aqui uma nova regra. Qual é a nova regra? Tudo bem, ele não está aprovado por média, então eu quero saber o seguinte. Eu quero verificar a nota dele na final. Então vamos lá. Então eu vou criar uma nova coluna aqui. Presença e nota final. Certo? A nota final vai ser uma nota que a gente vai dar aqui, né? Vamos colocar ali entre igual um aleatório. Um aleatório entre. Vamos botar aqui que a nota final dele vai de 25 até 75. Tirar esse aqui de porcentagem, bota um número normal. Show. Ctrl C, Ctrl V. Todo mundo aqui, pelo jeito, vai ser. Vamos lá, né? Essa foi a nota final de cada um. Sendo que nem todos aqui vão ter nota final, né? Nota final, já sei. Olha isso que eu vou fazer. Ó. Se, abro, qual é a condição? Se H3 igual a aprovado, eu boto o quê? Boto nada. Eu não tenho prova final. Se não, aí você bota um aleatório. Opa. Você bota um aleatório entre aqui. Certo? Aleatório entre. Você pressiona Tab para ele completar, tá? 25,75. Fechei. Então veja, aqui ele botou. Aqui ele não botou porque já estava aprovado. Para ele não ficar atualizando, eu vou dar um Ctrl C, colar só os números. Opa, e ele já atualiza as notas. Então, essa galera aqui que tem prova final, nota final. Agora, situação da média. Ok. Eu vou até situação da média. Eu vou criar mais uma coluna aqui. Vou Ctrl X nessa, seleciono essa e dou Ctrl V aqui. Tá? Então, perceba que ele ajusta, já estava feito, né, só em números, mas se não tivesse ele iria ajustar essa fórmula que a gente tinha feito aqui. Então, a situação da média. Aqui tem aprovado, chão, em recuperação, nota final. Aí, por mais... Essa é uma regra da escola, né? Por mais que ele tenha tido 80, como ele não teve presença, isso para a gente usar o I aqui, né? Eu usei. Ele precisou fazer prova final. Porque ele foi... Né? E aí a gente vai ter agora a média final. A média final vai ser essa média aqui, 60% dessa média, e 33% e 40% dessa média dessa nota final. Então a média final vai ser igual a essa nota vezes 0,6 mais, aqui não precisa eu colocar o parêntese, porque ele vai primeiro multiplicar, tá? Esse vezes 0,4. Claro que ele vai diminuir a escala dos valores aqui. Né? Então se você observar, ó, a nota final dele, a média final dele, eu vou até já assim, 60% dessa nota, é isso que eu estou dizendo aqui, vai mudar essa escala para 60, mas quando eu aumento também, boto 40 aqui, 0,40, né, volta a ter 100%, certo? Então esse é o cálculo, a média final, 60% a nota da média final, mais 40% da nota
final. Certo? 60% da média e 40% da nota final. Arrasto. Claro que aqui ele vai dar esse erro. Né? E aí, por quê? Porque não existe valores aqui, né? Eu posso criar a mesma ideia, né? Se fulano já estiver aprovado, se aqui for igual a aprovado, entre aspas, tu não precisa botar média final. Não, você bota a média final. A média final dele vai ser a média, vai ser isso aqui, ó. Certo? Se não, você realiza esse cálculo. Deu uma correçãozinha. Então, ó, se G3 for igual a aprovado, você vai botar E3, que é a própria média. Se não, você vai pegar E3 e multiplicar por 0,6 e somar com H3 vezes 0,4, vai ser a nova média. Ou seja, 60% da média mais 40% da nota final. Só vai fazer esse cálculo se G3 não tiver como aprovado. Nesse caso aqui, fez o cálculo. Vou arrastar. Aqui não precisa mais. Ó. Ele já trouxe a média daqui. Ele já trouxe a média daqui. Porque está aprovado. Aí agora aqui a gente vai ajustar. Agora aqui a gente vai ajustar. A gente vai trazer, baseado nesse valor, em um valor que a gente vai criar aqui, que vai ser média para aprovação, média para recuperação, média para aprovação na final. 50. Então você tem que ter no final 50 para poder passar. Aí aqui vai mudar e vai ficar bem mais simples, né? A situação final vai perguntar se, no caso I3, né, for maior do que quanto? Do que esse cara aqui. E aí eu vou apertar F4 aqui, ó, para congelar ele. Aí você bota aprovado. A gente tem que estar até aprovado por média, né? Deixa só aprovado mesmo. Se não for, aí tchau, aí já é outra história, né? Aí reprovado. Por exemplo, esse primeiro foi reprovado. E esse aqui também. Certo? José foi reprovado em português. Rapaz, José se lascou. E José foi reprovado em matemática. Perfeito? Copiar. Colar aqui. Só para você ver como ficou essa fórmula. Certo? E aí você pode até continuar brincando aqui, né? Você pode continuar aqui, ó. Igual, aleatório, entre, e aí eu vou botar nota sempre aqui entre 30 e 100. E testando exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver o que é que aconteceu. Aqui ele está dizendo se G9 for aprovado. Aperte E9. Se não for, vamos ver o erro aqui, né? Se não for, pegue E9 e multiplique. Ah, tá. Aqui a gente tem que botar que a nota final... Ah, porque ele está sem a nota final, né? Aí eu tenho que criar aquela mesma regra. Aleatório entre. A nota final está botando entre 25 e 75.
Só que aí eu não tenho que botar para todo mundo, não é isso? É se esse cara aqui igual a aprovado, se não é que eu faço, opa, deixa eu ver, isso, se igual a aprovado, se não puxo esse. Pronto, eu tenho que deixar assim. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, avaliação 1, avaliação 2, média, presença. Tá fixo, né? Essa presença, não tem problema. Mas eu posso também deixar aleatório entre. A presença eu estava deixando entre 50 e 100, foi? Como era percentual, eu vou tirar esse percentual aqui só para facilitar. Pronto. Para ficar atualizando, tá? Então aqui, ó, média, presença em recuperação por causa da média, né? Nota final, média final. Aqui eu vou. Qualquer atualização que você fizer, ele vai atualizar aqui. Beleza? Qualquer atualização que você fizer, ele vai atualizar os valores. Tranquilo? Entenderam aí também a alça de preenchimento, né, pessoal? Esse retângulo aqui que é destacado, quando eu várias vezes utilizei, ó, ao redor da seleção, né? Mais aqui no canto inferior, né, direito do retângulo. Você pode usar ela, né? Assim na vertical. Você pode usar ela na horizontal. Agora você não pode usar ela assim, ó, ao mesmo tempo, horizontal e vertical. Beleza? Quando você quer copiar e colar uma fórmula, né, em que aquilo que a gente estudou, por exemplo, se eu não congelasse o M3 aqui, quando eu arrastasse, M3 iria virar M4, né? Porque eu estou descendo uma linha, logo eu desço um número aqui. Como eu estou na mesma coluna, o M continuaria. A partir do momento que eu deixo aqui uma referência absoluta, eu não permito isso. Mas é isso que eu quero, né? Porque esse é um valor constante aqui. É diferente de quando eu quero, por exemplo, verificar I3. Se I3 é maior do que M3. Verificar esse valor. Na próxima, eu não quero verificar novamente I3. Eu quero verificar I4. Né? Então, o valor de I4. Então, faz sentido o que era I3 aqui nessa fórmula, nessa vai ser I4. Ele, de forma inteligente, entende isso. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui.